Precisamos falar do Atlético, que sofreu muito, mas conseguiu a primeira vitória e foi ontem diante do Internacional. Então, Atlético, posso ajudar? Já viu aquela turma que fica num lugar com coletim? Posso te ajudar? Banco e Praça 7 tem muito. Praça 7. Posso te ajudar? Pega o preço do ingresso, joga lá embaixo. Óbvio que não pode ter prejuízo na operação, né? Joga lá embaixo, chama a torcida, que teve uma vitória, próximo jogo em casa, chama a torcida, traz a massa para perto. E o preço é o primeiro caminho. A ideia de ontem, de pegar... Eu não vejo 10 mil pessoas lá não, tá? Mas tudo bem. 10.132 que vocês anunciaram, vocês deram o ingresso para o jogo contra o São Paulo. Então quem foi ontem ganhou o jogo contra o São Paulo. Vocês não precisam se preocupar se vai virar chacota, brincadeira em outras praças, ou até aqui mesmo com o rival. Vocês não têm que preocupar com isso. Faça acontecer. Põe o povo lá dentro. Põe o povo lá dentro. Para de vender gin. Põe o povo lá dentro. E deixa o pau torar. Traz o povo. Traz o torcedor. E o primeiro processo... Quanto tempo nós falamos isso aqui? Tá certo. Porra. Mas para ter time bom, tem que comprar ingresso caro. Qual time bom? Qual time bom? Então, pera lá. Ingresso barato. Faz um sistema igual do Corinthians, vai em jogo ruim, tem prioridade em jogo bom. Mas o HG, ontem foi legal essa ação que o Atlético anunciou depois da partida. Mas olha, aí, parabéns ao Atlético. Mas aí tem um detalhe. Ontem eu estava fazendo lá o meu pós-jogo no canal do YouTube Breno Galante, e aí alguns torcedores falaram assim, mas espera aí, se o Atlético tivesse avisado antes, eu iria, porque eu não tenho condição financeira de ir em todos, eu tenho que ficar escolhendo qual jogo que eu vou. Então, de repente, eu teria ido nesse e iria no do São Paulo. Mas eu optei, de repente, para ir no do São Paulo, porque eu acho que era um jogo melhor. Então, assim, tem algumas nuances. Mas aí eu vou dizer para esse torcedor... Mas não tem como avisar antes. Não, é isso que eu ia falar. Eu vou dizer para esse torcedor que isso não foi um planejamento do Atlético, que eu entendo que tenha sido antes. Foi um reajuste eu acho que foi... de rota diante do fracasso do público. O reajuste foi, acabou o jogo, eles falaram assim, vamos tentar manter... pelo menos esse público para o próximo jogo, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né, no jogo lá em Salvador, e vamos dar também um benefício a esses guerreiros que vieram aqui debaixo de chuva para apoiar o Atlético. Então, eu acho, torcedor, aqueles que falaram, poderia ter avisado antes, eu acho que foi realmente uma coisa pós-jogo para poder realmente beneficiar aqueles que foram, e a maioria que eu entrevistei lá ontem disse, eu estou aqui porque eu sou torcedor raiz, porque eu venho ainda apoiando o Atlético independente de qual situação. Mas sabe qual que é a história, gente? Antigamente, nós somos de uma época que nós mais velhos aqui, de que o torcedor, ele ia para o campo para poder protestar, colocar a bandeira de cabeça para baixo, virar de costa, vaiar. Hoje, a maioria deles não tem nem a condição financeira de poder ir lá para poder gastar e protestar. Então ele fica em casa. Os raízes ainda, aqueles das antigas, falam assim, não, eu tenho que ir, porque eu vou apoiar o time o tempo todo, eles vão. Então é um problema que o Atlético tem que começar a entender, que se não for resolvido dentro de campo, ontem teve a vitória, mas não convenceu ninguém. Não convenceu ninguém porque foi um sufoco danado. O Atlético precisava mais ganhar ontem do que qualquer outra coisa, Breno. Fez o que tinha que fazer, mas não convenceu. Agora vamos ver contra o Vitória lá fora, que a gente já sabe qual que é o histórico do Atlético. Não pode tomar uma sapecada lá não, porque isso contra o São Paulo, meu amigo, vai ser a mesma coisa. Eu consigo enxergar um caminho de jogo que o Eduardo Domingues está querendo implantar no Atlético. Ele quer fazer um time um pouco mais fechado. A ideia dele claramente é essa, sair em velocidade. Ele tem peças para isso. E ontem me pareceu que o Atlético tem um caminho a ser seguido, a ser trilhado. Eu falei hoje lá no Band News na área que eu gosto muito quando o Coelho tá ali naquela função. Porque, cara, ontem ele fez lateral e depois ponta. Lateral e depois ponta. Aí no final do jogo ele estava morto, com toda razão. Natural. Com toda razão. Absolutamente natural. Porque do lado esquerdo, por exemplo, o cara que vai chegar mais vezes à ponta é o Scarpa. E aí na lateral tem um Renan Lodge. E aí no jogo, na hora de defender... O Renan Lodge está fazendo a lateral, ele vai sair em alguns momentos para tentar construir com os caras, mas ele não é esse cara que tem que ficar o tempo inteiro indo no ataque. Agora, o Coelho não, era lateral ponta, lateral ponta, lateral ponta. E eu achei que ele foi o melhor jogador de linha do Atlético na partida de ontem. Mas sabe o que preocupa de um detalhe que eu vejo nesses últimos jogos do Barba? O Vitor Hugo, que a gente elogiava tanto, que tinha um destaque tão grande, está apagando. Tá ficando apagado. Mas ontem aí tem explicação, peraí. Então, aí tem explicação, Breno. Eu sei, mas é o que eu tô falando. Diante do elenco que ele tem, ele acaba sacrificando um cara que era o cara que estava dando intensidade, estava aparecendo, estava fazendo gol, estava criando aquele alento pro torcedor do Atlético. Opa, esse cara é titular absoluto. E ontem ele começou a perder Então só vamos para as explicações. Em 3 jogos do Barba,
3 jogos do Barba, o Vitor Hugo jogou em 3 funções diferentes. 3 funções diferentes. Ontem, por exemplo, ele encontrou no Vitor Hugo algo que, e a palavra dele, algo que pode se aproximar do Maicon. Porque ele já falou, ele falou ontem, que sente falta do Maicon. O Maicon dava uma dinâmica para esse meio-campo diferente da que ele tem hoje. Então ele está tentando, na medida do possível, encontrar alguém para fazer minimamente a função que o Maicon fazia. Porque ele não confia nos que ele tem lá na reserva para posição. Mas isso eu tenho que elogiar ele. Ele está buscando alternâncias dentro do time. E num time que vive uma pressão absurda, um time que ganha muito pouco nos últimos jogos. Cara, o Atlético, para conseguir uma vitória, é um parto. O número que a gente trouxe aqui ontem. Então, os números hoje são, em 23 jogos, esse time tem 5 vitórias. Então, assim, é muito pouco para o Atlético. Essa é a história do o Atlético precisa curto, demais. Cobertor curto. Ok, Breno. Ok, mas o Atlético, ele precisa buscar, no que ele tem, alguma formação que faça esse time ser minimamente bem fisicamente e bem armado no sistema defensivo, que o Atlético vive um buracão no sistema defensivo. Então, você concorda que o elenco do Atlético não entrega a ele. Porque quando ele olha para o banco, ele não tem confiança de colocar o Patrick para começar jogando. O Tomás Pérez para começar jogando. O Igor, que já fez essa posição para estar jogando. Aí ele tem que pegar um cara que está lá na frente, muito bem, para recuar ele, para poder colocá-lo ali. Fez uma adaptação. Aí eu falo, cobertor curto. Tá tudo bem lá na frente, mas tá ruim atrás. Aí agora fica bem atrás e lá na frente mas fica ainda... Mas o primeiro passo que o Atlético vai fazer é melhorar ainda mais a defesa. Porque a gente viu ontem aí na defesa do Atlético, mas não tem como melhorar o elenco agora, Breno. A janela agora fecha dia 27, só pode contratar jogador do Brasil. Você espera que o Atlético faça o quê? Que ele vá no Flamengo e tire o Léo Ortiz? Que ele vá no Palmeiras e tire o Gustavo Gomes? Não tem como. Então, agora, pensando com o que o Atlético tem à disposição, o que tem que ser feito é melhorar primeiro atrás, depois o setor ofensivo. Olha para a zaga do Atlético, eu ainda acho que é insegura, mesmo jogando com 3 zagueiros. Tanto também é insegura que ontem o Everson foi o melhor jogador em campo. É que um tem que marcar o outro, né? É isso. Agora, a zaga do Atlético tem uma coisa que a gente tem que dizer aqui, hein? Ela é uma zaga altamente regular na bola aérea. Porque ela perde todas. Todas as bolas ela perde na bola aérea. Ontem, o Everson fez uma grande defesa. O Alejandro cabeceou uma bola sozinho no primeiro tempo, foi pra fora. Então, mas quando eu falo aqui que o Atlético não tem hoje nenhum zagueiro, eu sou criticado. Não, porque o Juan Tressor não é um zagueiro ruim. E mas é bem mais regular. Cara, mas vamos lá. Ainda é bem abaixo, esse. Mas dentro do que tem. Então, beleza. Então, é o que tem. Então, é isso. Então, peraí. Não, você elogia o Ivan Roman, por que agora você está criticando? Peraí. Não. O Ivan Roman, pra mim, é o melhor tecnicamente deles. É o melhor tecnicamente. E foi usado só ontem. Foi usado só ontem. Quando a gente pega e fica aqui, o Atlético vai lutar pelo G6. Como que ele vai lutar pelo G6? Nós erramos. Como que ele vai lutar pelo G6, gente? Como que ele vai lutar pelo G6? De lá pra cá mudou muita coisa. Não. Falamos isso no início do campeonato. Como campeão brasileiro. Então, assim, tá maluco. O Everton, então, assim, eu acho que o cara tá tentando buscar alternativas para fazer esse time funcionar. Quando ele busca o Patrick, ele tem que fazer isso. O Patrick, você mesmo trouxe a informação, a última partida dele foi 1º de junho do ano passado. 1º de junho do ano passado. Ele nem sendo relacionado ele estava. Mas é um menino com potencial, ele tem que ir voltando aos poucos nesse time. O Tomás vai precisar de minutagem. Precisa colocar os caras para jogar, porque senão a gente não vai saber como que vai ser. E a entrevista coletiva ontem do Barba foi muito interessante, porque ele sabe as situações que o Atlético viveu nas últimas temporadas. Ele fala que o Atlético não pode passar mais uma vez aquilo que ele sofreu nas temporadas passadas, ou seja, lutar contra o rebaixamento. Ele entendeu que hoje o que era importante era a vitória. O Atlético precisava da vitória, tinha que vir de qualquer jeito. Jogando bem, jogando mal, com um pênalti, com um gol anulado, não importa. O Atlético precisava urgentemente de vencer, que isso retoma até um pouquinho de algo tão afastado do Atlético que se chama confiança. O Atlético tem ela muito pequenininha. Você, a partir de agora, será o nosso VAR. Domingos, ele voltou a replicar. Eu não imaginava que ele fosse fazer contra o Internacional.
Principalmente trazendo a peça do Ivan Roman, né, para dentro ali do jogo. Imaginava que ele fosse fazer com o Vitor Hugo, com o Alonso voltando para campo. E de fato, né, funcionou, claro, né, todos já disseram muito bem aqui. Eu consegui assistir só os 20 primeiros minutos do jogo do Atlético contra o Internacional. Funcionou no sentido de ser criativo. O gol sai ali com o Coelho, que atacou por aquele lado. E mais uma vez, claro, é só o terceiro jogo do Domingues, mas eu acho que se hoje ele já pudesse escalar o Atlético para a final contra o Cruzeiro, ele olha hoje e sabe que cometeu um equívoco, colocando o Bernard por aquela faixa do campo direito, né? Tendo a partida que o Coelho teve ontem. Então o Atlético, ele está procurando, é o terceiro jogo dele e já é a terceira formação diferente que ele usa. Ele usou um 4-4-2 contra o América no jogo da volta, que foi o jogo que ele assume. Depois, contra o Cruzeiro, ele usa um 4-1-4-1. E ontem ele defendia com 5, né? O Coelho virava um ala. E aí, Ivan Roman, Tressoldi, o Vitor Hugo e também o Lodge fechando. Ele usou, como disse bem o Elton. E aí eu acho que ele nem gostaria de fazer isso. O Vitor Hugo virou uma espécie de volante pelo lado direito, com o Alan Franco mais recuado e o Scarpa sendo uma espécie de volante pelo lado esquerdo, e Hulk e Cassierra. Acho que para o Hulk fez muito bem jogar ao lado do Cassierra, principalmente na bola estourada. Ninguém procura, no jogo de ontem, ninguém procurou muito o Hulk, né? A referência foi exatamente o Cassierra, por conta da altura dele. Não sei se é um caminho... Eu não acredito que seja um caminho definitivo para o Atlético esse de ontem do Domingues. Mas até para o jogo que já vem na sequência, o Vitória, a gente sabe, no Barradão, é uma equipe dificílima de ser enfrentada, buscou um empate importante ontem no Clássico, na Fonte Nova. Essa formação, essa maneira que o Domingues colocou ontem o Atlético para jogar, pode ser interessante. Acho que eu replicaria para o jogo contra o Vitória, mas eu não quero pensar, HG, que daqui por diante o Atlético encontrou um formato, porque cada jogo é muito específico. Mas eu acho que ponto para ele e diz muito a respeito da necessidade. Só se mexe assim porque nos padrões anteriores que você escalou, você não obteve respostas. Ontem, se ele não obteve um rendimento, pelo menos o resultado na primeira instância ele já conseguiu. Senhores, deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre algo que a gente falou agora há pouco lá na rádio também, que é o desequilíbrio e os erros cometidos na hora de ir ao mercado contratar. Vamos pegar a questão do Vitor Hugo, zagueiro de 34 anos, 2 anos de contrato. É titular absoluto, todo mundo confia? Não. Aí vamos para as contratações que foram feitas, de todas as que chegaram recentemente, as que estão rendendo, que eram negócios de ocasião e que o Atlético se deu bem. Lodge, Maicon e Vitor Hugo. Isso. Vocês concordam? Sim. Concordo. O Caserra, aí eu nunca tinha nem ouvido falar, nunca escutei falar o nome do Caserra. Aí fui olhar para os números, independentemente da liga que ele joga. Bom, aí cria uma expectativa em todos nós, né? Que eu acho muito pouco provável que qualquer um de vocês aqui assista o campeonato russo. Né? Não. Aí vamos lá para o Minda, a mesma coisa. O Minda, pelos números, fui assistir vídeo, nunca tinha visto. É expectativa. Quando esse time tiver justinho e tal, esses caras podem render? Podem. Mas dos contratados, os que você esperava quando os nomes foram anunciados? Eu falei, se o Maicon jogar no Atlético o que jogou nos últimos 6 meses de Corinthians, ele chega aqui e é titular absoluto. E tem sido. Uma pena ter se lesionado. O Vitor Hugo foi bancado pelo Sampaoli e tem se destacado, embora o Galante tenha falado aqui que tem rolado uma queda, porque ele está jogando em funções diferentes e tal, e aí o Baba está tentando achar. E o Lodge, indiscutivelmente, foi a grande contratação do Atlético. O grande problema, Brax e amigos do Atlético, é que quando você vai para a feira, espera passar a badalação dos produtos novos e quer ficar com a xepa, a tendência é que você, eventualmente, na xepa, encontre uma outra peça ali, uma fruta, um legume. Bom, mas a possibilidade é de você pegar o resto. Ah, mas nós não temos dinheiro. Como não tem? 120 milhões, Foi gasto, para gastar. 120 milhões. Onde eu tô querendo chegar com tudo? Eu tô insuportável, nem eu tô me aguentando. Mas você tá no caminho, você tá no caminho. Tá indo bem. Você tá indo bem. Agora Então, para seguinte, tirar o 10. Agora para tirar um 10, hein? Vamos lá. Onde eu quero chegar? Vocês já imaginaram, agora, depois de um certo tempo de trabalho, o que o Atlético vai exigir do Barba? Um relatório, não é?
do que tem, do que ele encontrou e do que precisa. Você já imaginou se ele dá um relatório dando pau no elenco? Mas vai ter, né? Vai sobrar para quem? Você? Aí vai cair no colo de quem? Vai cair no colo do diretor. Por quê? Porque você tem o dono que entregou todo o processo para o Pedro Daniel. O Pedro Daniel chega e fala, ó, nós vamos subir a folha 20%. Só que para você contratar o que você quer, Brax, você precisa tirar jogadores. Aí manda o Rony pro Santos, pega o Júnior Santos. Tirou, 14. E etc e tal, tira um aqui, tira outra colar e tal. Só que você traz, os que você traz, você não consegue melhorar a performance. Então, o Atlético, só para resumir isso tudo, o Atlético tira 14 jogadores. Saem 14 jogadores nesse início de temporada. Chegam 7, mas quantos são úteis? 3? É isso? Até agora 3. É isso? Então, peraí. Chegaram 7, 3 são úteis. 4 Dá são... para colocar que o Preciado Preciado é 3,5? Vamos colocar 3,5? 3,5, eu acho que também pode virar. Agora, são dúvidas totais. O Tomás Pérez é dúvida, Mas não, o Alaminda é dúvida, e o Cassieira é dúvida. O maior pecado de todos, para mim, tá com relação à posição de volante. Isso! Porque ontem, quando o Breno reivindica, com razão, o Vitor Hugo se apagou no que ele vinha sendo importante. Porque ele necessitou, por não ter a peça, que foi falado, inclusive, que tinha, antes do Atlético ir ao mercado pelo Paulo Brax, ele falou que tinha essa peça no elenco, e está mais uma vez provado no campo que não tem, porque o Domingues precisou de emergencialmente trazer o Vitor Hugo para ser uma espécie de volante e de trazer o Scarpa também. E aí, não é sobre... vejo até muita gente falando, será que o Pérez é um mau jogador? Eu não creio que ele seja... Eu não vou tirar esse tipo de conclusão, mas ele não é o jogador para chegar e ser utilizado já de imediato, como o Atlético requer há mais de um ano, gente. Nós estamos falando há mais de um ano que o Atlético carece desse jogador. E aí não tem assinatura do Pérez, não tem assinatura do Domingues, e a gente vê que não tinha assinatura do Sampaoli e do Cuca, que pese que os trabalhos foram horríveis desses dois que eu citei. É um trabalho realmente que ficou uma lacuna gigantesca do diretor e do departamento de futebol do Atlético. Fala, massa, passando aqui rapidinho só para agradecer a todos pela companhia, pelo carinho, a preferência pelo canal e pedir o like de vocês para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixo meu convite para vocês. Tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos vai ajudar demais o canal e a gente agradece muito. Fica à vontade também, tá? Para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que for passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Nós estamos olhando todos os comentários, tá? Um a um. Então fique à vontade que esse canal queria de vocês, tá? Esse canal só fala do Galo, então seja muito bem-vindo, venha fazer parte da massa aqui nesse canal. Domingo a domingo, pós-jogo para vocês, os melhores cortes, então fique à vontade. Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa. Tamo junto.